Olá, querido, seja muito bem-vindo para mais um estudo bíblico aqui da Melk Pomerode. Aproveita e se inscreve nesse canal para acompanhar o conteúdo que a gente tem colocado à sua disposição aqui. Compartilha com sua família, com seus amigos e que possa ser de bênção para a sua vida. Vamos lá. Hoje nós vamos continuar o estudo a respeito do profeta Elias. Você deve lembrar que nos últimos estudos nós temos estudado a respeito do profeta Elias e logo nós vamos iniciar essa mudança do profeta Elias para o profeta Eliseu. E no último estudo nós ainda estávamos no livro de 1 Reis, onde começa a história de Elias, onde Elias ele começa o ministério dele, mas nesse momento nós vamos pular um pouco e vamos já para 2 Reis, para o capítulo 1, dos versículos 1 a 18. Para 2 Reis, capítulo 1, versículos 1 a 18. Faz uma pausa no vídeo aí, lê o texto bíblico, relê ele se precisa e depois dá play no vídeo de novo e continua para que a gente possa refletir junto a respeito dele, tá bom? Algo muito importante sobre o livro de Reis, de 1 e 2 Reis. Originalmente na Bíblia hebraica, essa divisão ela não acontece, ela é uma separação que acontece na nossa Bíblia. Mas na Bíblia hebraica ele é um livro só. Então nós temos que entender que o livro de 2 Reis, na verdade, ele é uma continuidade daquilo que acontece no livro de 1 Reis. Isso é muito importante para que a gente entenda o que tem por trás, para que a gente entenda essas histórias, né? E hoje nós vamos estudar a respeito da continuidade do reinado do Acabe, onde hoje nós vamos aprender a respeito do filho dele. Nós vamos aprender a respeito do Acasias, que é filho de Acabe e de Jezabel. Acabe e Jezabel tiveram um filho, né? E ele é o responsável por governar, então, o povo de Deus. Ele tem a mesma responsabilidade que o Acabe e a Jezabel tinham, de não só ser líder de guerra, de forma política, de forma física, de colocar o povo, né, dentro de um espaço determinado e governar o povo de Deus ali. Mas a função de Acabe e de Jezabel, assim como a de Acasias, é de colocar o povo diante de Deus, é de ensinar o povo a fé no Deus vivo, no Deus verdadeiro. E é muito interessante perceber que o Acasias, ele não aprendeu isso. Ele teve um exemplo muito ruim dentro de casa com seu pai e com sua mãe, e ele dá continuidade aos cultos pagãos, E ele não percebe, ele não se dobra, ele não se arrepende daquilo que ele faz, daquilo que os pais fizeram, e ele não tenta colocar o povo nessa volta de caminhar diante de Deus e de buscar ao Senhor. E nisso a gente percebe alguns problemas dentro do reinado dele, né? O Acasias chega em algum determinado momento no nosso texto bíblico, ele tem um problema de saúde, um problema físico. E não é porque ele foi para uma batalha ou foi algum problema que aconteceu fora. É algo que deve ter acontecido dentro do templo, algum ferimento, alguma queda, alguma coisa que prejudicou a saúde dele. Mas, como ele não adorava e não servia ao Deus vivo, ao Deus de Israel, o Deus verdadeiro, ele foi em busca dos seus métodos, dos métodos que ele aprendeu com sua querida mãe Jezabel, para conseguir a cura que ele precisava, e que ele precisava não só fisicamente de cura, ele precisava demonstrar estar bem diante do povo, né? Porque politicamente um rei doente atrai guerra, atrai problema para o seu povo. Então ele tem consciência disso e por isso o Acasias ele não se conforma com a ferida, com a doença dele, então ele vai atrás de deuses que possam ajudar ele. E é conhecido na cidade de Ecrom, que é uma cidade filisteia, que lá é um dos lugares onde tem um templo, onde tem um altar de um deus chamado Baal, que nós já conhecemos, que nós já vimos, só que de acordo com cada cidade, Baal representa alguma das suas características. E justamente na cidade de Ecrom, lá o Baal ele é considerado o Baal da cura. O nome que é dado é Baal Zebub, que é o Baal que sara, o que significa Senhor das Moscas. É muito estranho isso, porque é tirado depois esse nome para zombar de alguma forma desse Deus, mas mesmo assim o Acasias, ele decide buscar
a Baal para nele encontrar cura e para nele encontrar aquilo que ele precisa. Pois ele percebe que diante do povo ele precisa fazer isso e diante dos outros povos, para não atrair um problema político. Além desse problema físico, além de estar doente, o Acasias ele tem um outro problema. Que o povo de Moabe, que era uma tribo que era dependente, que era aliada do povo de Israel, decide se rebelar, decide soltar as rédeas, decide ir contra o Acasias. Então, são duas situações políticas muito instáveis que estão acontecendo nesse momento e nesse contexto, em que o Acasias está fisicamente doente e já tem um povo que era aliado que está se rebelando. Então, ele precisa se mexer, e em vez de buscar no lugar certo, ele vai buscar ajuda com Baal, porque ele precisa restabelecer sua saúde e assim o seu poder. E ele então manda pessoas, ele manda mensageiros para ir ao encontro desse templo dos profetas do Baal Zebub, lá em Ecrom, na cidade que é Filisteia. E esses mensageiros, quando eles estão lá, eles são surpreendidos, porque eles vão ao lugar errado. Eles vão num templo pagão, eles vão a um lugar onde não deveriam para buscar ajuda, e lá, nesse lugar equivocado, nesse lugar onde eles não iriam encontrar palavra, cura do Deus verdadeiro, Deus se coloca lá. E olha só como. De repente, vem um questionamento de Deus aos mensageiros, dizendo: acaso não há Deus em Israel? Como pode ser que vocês se voltam a ídolos se o Deus verdadeiro está entre vocês? É chocante, né? Porque eles estão no lugar errado, buscando ajuda de terceiros, de outros que na verdade nem sequer poder têm para ajudar, enquanto eles deveriam simplesmente na sua própria casa ter clamado e chamado e buscado ao Deus verdadeiro que habita entre eles e que quer estar com o seu povo. É muito interessante que isso parece ser a gota d'água para Deus. Deus fica indignado com isso. E essa mensagem, ela não vem da boca de alguém querido. Não vem da boca de um profeta que agrade aquelas pessoas, porque não agradou nem aos mensageiros, muito menos a Acasias, quando ele ficou sabendo dela. Quando Elias dá essa mensagem de Deus, quando Deus questiona a esses mensageiros por meio de Elias, os mensageiros fazem com que essa mensagem de Deus chegue aos ouvidos e chegue até Acasias. E a resposta dele não é boa. A reação do Acasias é de indignação, é de desaprovação e é de revolta. Porque a atitude dele é então de, em vez de se dobrar, de se arrepender, então ouvir aquilo que o Elias tem para dizer e assim ouvir o que Deus tem para dizer, ele se rebela. Ele fica chateado e ele decide caçar o Elias. É muito interessante perceber que a herança que o Acasias tem é exatamente a personalidade conjunta da Jezabel com o Acabe. Ele herda a forma de reinar, ele herda os deuses pagãos, ele herda a revolta e o coração duro de Acabe. Porque ele, tendo a oportunidade de agora, então, buscar ao Senhor e ser curado por ele, ele decide não fazer isso. Ele decide se rebelar, assim como o povo de Moabe que estava fazendo isso pelo fato dele estar frágil. E ele persegue a Elias dessa forma. Quando a gente percebe que o Elias começa a ser perseguido por Acasias, é muito interessante que algumas coisas são muito semelhantes. A gente percebe que as menções do Elias nos fazem lembrar do João Batista, nas vestes, na forma como ele lida com Acasias. E é muito interessante perceber esse contraste que tem desse texto aqui no Novo Testamento. Ele é muito lembrado lá. E a gente precisa prestar atenção nesses detalhes. Quando os mensageiros dizem que o Acasias quer a presença do Elias, quando o Acasias quer confrontar o Elias pessoalmente, não é na intenção de matar o Elias, não é na intenção necessariamente de tirar a vida dele, mas de provocar. Porque para o Acasias é mais importante fazer com que o Elias confesse ou tire palavras da boca dele que sejam contra o seu Deus do que matar a ele.
o Acasias ele busca se satisfazer com palavras do Elias. Ele gostaria que o Elias se contradizesse e se dobrasse diante dele e fizesse com que isso restabeleça o seu poder. Porque se o Elias, que é um profeta, que tem autenticidade, que é um profeta que todos conhecem e sabem que aquilo que ele diz realmente tem respaldo e resguardo daquilo que Deus quer. Por isso que o Elias fala, aquilo que o Elias profetiza, de fato acontece. Então todos sabem que aquele homem é de fato um porta-voz de Deus. Isso incomoda Acasias de tal forma que ele não quer tirar a vida do Elias. Ele quer que o Elias confesse que isso não vai acontecer, que o Elias profira palavras que machuquem ao Deus vivo e ao Deus verdadeiro. Porque para ele isso é mais importante. Vocês percebem como a Jezabel deixou uma herança muito forte aqui para o Acasias? Ele não percebe que agora, quando ele tem a oportunidade de se arrepender, ele na verdade está fazendo totalmente o oposto do que ele poderia estar fazendo. E diante do Elias, ele percebe que ele não tem muito o que fazer. Ele luta, ele persegue, mas ele não tem nada que fazer. E se a gente olha para o significado do nome Acasias, é muito interessante porque significa o Senhor agarrou, o Senhor tomou. Significa que por mais que o Acasias lute, por mais que o Acasias tente brigar com Deus, ele não tem chances contra o Deus vivo e verdadeiro, porque a vida dele vai ser aquilo que precisa ser, caso ele não se dobre e não se arrependa daquilo que ele está fazendo. Ele permanece fechado à palavra de Deus, a palavra que o Elias tem proferido, e em nenhum momento ele demonstra arrependimento. E fruto disso é que o reinado de Acasias dura tão somente 2 anos. E o Acasias ele não tem nem sequer tempo de ter uma descendência, ele não tem filhos. E um governo próspero, um governo que tem bênção, é aquele que tem uma geração que vai poder assumir o poder. E nem sequer isso o Acasias tem. Porque ele morre cedo, ele termina o seu reinado cedo, ele não tem descendência, ou seja, a vida dele foi realmente uma desgraça. A questão por trás disso é muito interessante. E é aqui que eu e você precisamos prestar muita atenção e refletir sobre isso. O Acasias, ele teve inúmeras chances, assim como seu pai, o rei Acabe, de se arrepender. Deus deu a possibilidade não só de cura física, mas de arrependimento do coração, uma vida que muda de dentro para fora e que traz de novo o povo para o rumo certo, para o caminho do Senhor. E por teimosia, por ter um coração duro e fechado, o Acasias sofre e não se deixa moldar e curar por Deus. Por falta de arrependimento, não só ele padece, mas toda a sua descendência deixa de existir. Meus queridos, vocês percebem como isso é grave? Como quando o nosso coração é duro e não se arrepende, não deixa que Deus se meta na nossa vida, a gente perde. A gente perde muito, porque Deus ele não quer vir na nossa vida mandar e desmandar porque Ele gosta de fazer isso, porque o prazer do Senhor é se meter na vida dos outros. Não, Deus vem até a nossa vida e Ele precisa se meter na nossa vida porque só Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Então se o Senhor não está na nossa vida, não tem como a gente aproveitar ela do melhor jeito e da forma mais plena possível. Então eu não sei o que tem sido o empecilho para que você tenha essa vida plena com o Senhor, para que você possa desfrutar das bênçãos do Senhor. Mas tome cuidado para não deixar deuses falsos como dinheiro, como trabalho, como sonhos, tomarem o teu coração e deixarem a Deus de lado. Tome cuidado para que o teu coração não se endureça de tal forma que você não permita mais que Deus te acuse, para que você se arrependa. Deixa Deus colocar você diante dele. Se coloque na presença de Deus para que você tenha a possibilidade de se arrepender e confessar teu pecado, porque nisso tem bênção. E a gente percebe com o relato da Bíblia como um todo, sempre que alguém se coloca à disposição de mudar, sempre que alguém se arrepende, Deus dá uma nova chance, Deus renova a vida dessa pessoa. E não foi o que aconteceu com o nosso personagem, pelo fato dele estar com o coração duro e estar apegado com o seu passado e com a herança equivocada dos seus pais. Eu espero que esse estudo possa ajudar você a refletir um pouco sobre esse assunto
e que você possa pensar quais são as coisas que você precisa tirar do lugar, quais são os deuses falsos que você tem enaltecido e qual é aquela coisa da qual você precisa se arrepender e apagar da sua vida e tirar do centro para que Deus possa te recolocar no caminho certo, no caminho que te leva para Ele. Pense nisso e que Deus te abençoe.